Boa noite. Boa noite. Me chamo Francinete Trindade. Eu vim aqui, através desse canal, falar um pouco da palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração. Assim, a gente tem que usar todas as ferramentas também que a gente tem. A gente usa para muitas coisas, né? Bora usar também para falar um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu queria falar da conversão de Paulo. Por quê? A gente sabe que Paulo foi escolhido, é vaso do Senhor, já determinado, para acontecer o que aconteceu na vida dele. E eu aprendi isso para mim, e quero compartilhar com todos vocês, que a gente às vezes recebe o chamado, às vezes Deus nos escolhe, coloca a missão para nós, fala e a gente tampa os ouvidos, a nossa incredulidade, nossos medos, deixa um pouco a gente inseguro e um pouco preso, e a gente não faz aquilo que o Senhor requer de nós. E o Senhor nos coloca, nos propõe a fazer. Então, esta noite eu vim aqui falar um pouco disso. Porque Paulo, Paulo foi um apóstolo extraordinário. A palavra nos mostra isso. A palavra nos ensina isso. Paulo levou a palavra aos romanos, aos mais elevados, digamos assim, da elite daquele tempo, aos reis, porque isso era a ordenança do Senhor para ele, porque lá em Atos capítulo 9, versículo 15, ele vai dizer isso, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, rei dos reis, dos filhos de Israel. Então, Paulo foi escolhido para isso, a missão dele, Deus tinha colocado algo especial na mão de Paulo. E o chamado dele foi interessante, porque quem era Paulo? Paulo perseguia os cristãos. Paulo, ele não só perseguia, como ele pediu ao sumo sacerdote carta para a sinagoga de Damasco, a fim de conduzir preso tanto homens quanto mulheres, que ele achava que era uma seita, fosse preso e fosse mandado para Jerusalém. Então, aqueles cristãos que pregavam sobre Jesus, que falavam de Jesus, os apóstolos, Paulo referia-se a ele como uma seita, porque eles falavam de Jesus algo que eles não aceitavam, algo que os fariseus, doutores da lei, naquele tempo, não aceitavam. E Paulo fez uma carta para isso, pedindo ao sumo sacerdote, para que ele fosse prender. E ele foi para Damasco exatamente com essa intenção. Com ele foram mais 10 homens da milícia, soldados, para poder fazer se cumprir essa carta, esse mandato. Olha só como era o coração de Paulo. E ele pensava que ele estava agradando a Deus, ele pensava que ele estava agradando ao Senhor, porque ele estava sendo zeloso para com a lei. Mas, na verdade, os fariseus tinham muito medo daquele povo cristão, porque estavam crescendo. E os doutores da lei, eles tinham o poder em suas mãos. O que ele determinava era sagrado para aquele povo, então eles faziam se cumprir e o povo tinha que obedecer. Apesar da lei ser de Deus, a lei ser santa, mas os fariseus, eles naqueles tempos, eles tomavam isso muito ao seu favor. Era um povo assim sem misericórdia, porque quando Jesus veio e o evangelho que era pregado de Jesus era o tempo de quê? Da graça, da misericórdia, do perdão. E no tempo da lei o que havia? Vamos usar a expressão, era dente por dente, olho por olho. Era a lei. E além de ser assim, não é que a lei não era santa, não era boa, a lei era. A lei até hoje ela é boa e santa. E agradava o Senhor, mas o homem não sabia cumprir.
principalmente os fariseus. E até hoje, né? Hoje nós não sabemos cumprir, nós não atentamos para o estatuto, né? Pelos ensinamentos, pelas boas aventuras que a gente não consegue. A gente não se propõe a fazer direito, né? Mas a nossa sorte, digamos assim, foi a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vinda de Cristo, porque hoje nós podemos o quê? O véu foi rasgado, nós temos livre acesso, ou seja, quando a gente peca, a gente erra, o que a Bíblia diz? Peça perdão, te arrepende e deixa o pecado. Então é isso que nós devemos fazer, deixar o pecado. E Paulo, ele tinha isso entregado dentro do seu coração. A gente vai ver nas escrituras, nas histórias de Paulo, a gente vai analisar, a gente olha para dentro da história, a gente vê que ele era um homem culto, né? Um homem doutor da lei. E ele carregava com si, quem tem autoridade nas mãos, e é um homem, né, um pouco assim, digamos assim, de soberba, de dizer eu mando, eu posso, eu faço e aconteço. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente mesmo sabe que é difícil, é um pouco difícil um homem desse se humilhar, um homem desse sentir assim, se humilhar, se converter verdadeiramente assim, porque geralmente o homem assim, ele puxa o quê? A glória para si. Ele quer o seu reconhecimento, ele quer que a sua autoridade seja obedecida, né, a qualquer preço, digamos assim. E Paulo, ele tinha essa autoridade perante a lei, ele tinha essa autoridade perante os homens, ele tinha esse poder nas suas mãos, né? Só que a partir do momento que ele conhece Jesus, olha só que interessante. Olha só que interessante, quando Deus chega com ele naquele convenção em Damasco, naquele caminho para Damasco, só ele se teve aquela experiência, porque os soldados viram o clarão, mas nada viram, nada ouviram. Então aquilo de especial foi só com Pedro, foi só com Pedro. E aí desvia-se lá no versículo, olha só, no versículo 5, Atos 9, 5. Ele disse, quem és, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus, naquele momento que Pedro estava indo para Damasco, Jesus dá aquele clarão, Paulo, né, fica atordoado. Quando a gente está com a luz na cara da gente, o que a gente faz? A gente fica querendo abrir o olho e não consegue, né? A gente fica assim. Paulo, digamos que ficou nessa situação. E quando Deus chega e diz para ele isso, o que Paulo dá de entender o quê? O que é um aguilhão? Imagina aí, o que é um aguilhão? A gente sabe que é uma vara com a ponta de ferro. E é usada para que esse aguilhão? Não é para cutucar o boi, quando ele lembra de um boi teimoso, quando o vaqueiro vai fazendo, né? Ajuntando a boiada, fazendo a boiada andar, seguir caminho. Aí o boi trava, teima no meio do caminho, que ele dá aquela cutucada com uma vara, com um aguilhão. E Deus ali, ele usa essa expressão com Pedro já, com Paulo. Ai, Jesus amado. Com Paulo. E o que acontece? Dá de entender o quê? Que Paulo resistia ao Senhor, né? Que Paulo, ele estava resistindo. Ou Deus já vinha chamando ele, tocando em seu coração, mostrando para ele, já vinha resistindo. Ou até mesmo isso aqui, naquela situação de o Senhor falando com ele e ele mesmo assim resistindo. Ou mesmo na sua caminhada também, quando a gente vai ler e meditar na palavra, a gente vê que Paulo, olha, ele vai resistir também, né? Ele vai ter um pouco de resistência, né? Porque ele vai ser, até porque é um pouco impactado com aquilo tudo que ele viveu, a lei, tudo, e com que ele era totalmente contra. Não era algo que ele não conhecia. Ele conhecia, mas não aceitava. Ele conhecia, mas não acreditava. Ele acreditava na lei, só naquele jeito que ele acreditava, e tinha que ser daquela forma. E quando o Senhor passa a ter esse encontro com ele passa a ter essa experiência com o Senhor, olha só o que ele diz. Muitos poderiam dizer assim, digamos, né? Vamos abrir um parênteses aqui e dar uma imaginação nossa.
Ai, Senhor, é Jesus, oh Deus, me perdoa, eu fazia minha perseguição cristão, Senhor é o Deus do cristão, me perdoa. Não foi essa a expressão de Paulo. Não foi essa assim, de cair em terra assim, pá, se humilhar, não foi. Não foi essa a expressão de Paulo. Olha só o que Paulo diz. Em seguida, vou continuar no versículo 6. Paulo, tremendo e atônito, ou seja, com medo, disse, né, e surpreso com aquela situação toda, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele ouviu a voz do Senhor. Deus queria algo dele. O que ele disse? Imediatamente, o que queres que eu faça? Então ele sabia que Deus queria algo dele. Porque olha o que Deus disse anteriormente. Eu sou Jesus, é quem persegues, duro é para ti resistir. Então ele estava resistindo. E Deus disse que era duro, ele não podia com aquilo, ele não podia estar resistindo. O que ia acontecer com ele se ele resistisse? Tem na Bíblia também uma história interessante, vamos abrir esse leque, que também resistiu, foi Jonas. Quantas vezes Deus disse: Jonas, vai a Nínive. Jonas tem uma missão para ti, Nínive. O que Jonas fez? Resistiu, fugiu, não queria ir, né? A gente conhece lá os motivos, tudinho, a história. E Paulo, ele também estava resistindo. E Jonas ficou o quê? 3 dias, 3 noites na boca, dentro de um peixe. E Paulo aqui, olha a expressão que Deus usa para Paulo. Um aguilhão, duro é para ti, imagina. Deus falando contigo que tu tem que fazer algo. E tem algo que ali para você fazer e você não tem para onde correr. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo para Paulo. Porque Deus já tinha escolhido Paulo para isso. Deus já tinha determinado Paulo para isso, né? Então, enquanto ele fugisse, enquanto Deus ia estar ali com o aguilhão, lembrando ele, tocando ele, resistindo até onde Deus fosse cumprir a vontade dele. E aí, olha só, Paulo diz bem assim. Paulo, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Então ele levantou, entrou na cidade, e ali ele disse o que ele deveria fazer, né? Então Paulo, nesse tempo, Paulo ele não comeu, né? Ele estava 3 dias sem comer. E ali Deus mandou o profeta Ananias até lá, né? Ele estava jejuando. Paulo só aí a gente entende que Paulo era zeloso. Ele conhecia a lei. Um fariseu jejuando, né? Ficou sem comer. Ficou meditando. Com certeza ele meditando, analisando tudo o que estava acontecendo com ele. Ficou cego, né? Não enxergava. Imagine para ele não enxergar. O que não deve ter passado um filme na cabeça dele? Então ele tinha o quê? Que obedecer. Ele tinha que obedecer. Ele não tinha pra onde correr. Ou seja, como diz a Bíblia, duro era para ele resistir. Então, às vezes, a gente trazendo isso para a nossa vida, às vezes a gente tem algo para fazer e a gente resiste. Aí, muitas vezes, a gente sente dores, né? A gente passa por situações difíceis, até o momento que a gente pergunta: Senhor, por que isso? Aí Deus vem e fala: não resista, faça, obedeça. Seja a coisa mais simples que o Senhor queira de nós devemos fazer. Nós devemos, Jesus tem poder, nós devemos cumprir, né? Nós devemos obedecer. Então Paulo, quando a gente vai analisar um pouco a história de Paulo, olha só que interessante, a gente vê um pouco da resistência de Paulo. A gente vê um pouco daquele homem que diz assim, a natureza adâmica, né, que nós temos, também na natureza de Paulo. Por quê? Se a gente for analisar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, fala do espinho na carne que teve Paulo. E quando a gente vê ali aquele espinho que a gente tem na carne, a gente vê a trajetória de Paulo. Paulo, ele era um homem que lá no seu passado ele se exaltava pelo poder que ele tinha em suas mãos. Ele mandava e desmandava, ele tinha um poder em suas mãos,
né? Ele era um homem respeitado e fazia-se ser respeitado. E agora ele estava numa situação totalmente diferente, porque Deus disse o que para ele? Diz o que para ele, Deus? Olha só o que Deus disse para ele: vaso para mim és escolhido, e foi escolhido para quê? Para padecer por meu nome. Então Paulo ia padecer por amor a Cristo, e foi o que aconteceu. De um homem que era respeitado e fazia-se respeitado, passou a ser um homem que é humilhado, perseguido tanto pelos seus, que eram os fariseus, que antes era o que ele fazia, passou a ser perseguido por eles, porque ele passou também a praticar agora, digamos, o cristianismo, né? Falar de Cristo e da experiência que ele teve com Deus. Mas ele também passou assim, a sentir na pele os cristãos, não acreditando nele, tendo desconfiança sobre ele, porque ele era o que antes ele matava os apóstolos, os profetas, ele perseguia. Então, para eles, os cristãos ainda era muito cedo, né? Ainda era muito novo aquilo para eles também era algo, né, um pouco choque para eles. Tanto é que o Ananias, quando recebeu a ordem do Senhor, o que Ananias disse para o Senhor? Ananias falou para o Senhor: Deus, ele não é aquele homem a qual perseguia os seus, matava, né, levava as prisões. E Jesus foi onde Deus pegou e disse para ele: mas ele é para mim vaso escolhido. E Ananias diz assim: então ele foi. E quando Ananias chega lá, ele chama ele de quê? De irmão. Ele obedeceu. Então é muito interessante a gente entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Se ele determinar algo na sua vida que tem para acontecer, vai mover céus e terra. Mas se ele deu algo em suas mãos, missão, vai ter que acontecer. Tanto é que quando Paulo chega lá em Roma, chega lá adiante, né? Que nem diz aqui, ó. Olha só. Vai, porque ele é para mim vaso escolhido para Israel, meu nome diante dos gentios, diante dos reis, dos filhos de Israel. E quando ele chega diante desses reis, diante desses poderosos, para levar o evangelho do Senhor, né? Paulo foi preso, foi perseguido, mas ele chegou lá diante dos reis, dos poderosos, para levar o evangelho. E ele diz assim: eu tenho que ir, nem que seja a última coisa que eu faça. E realmente, quando ele chegou lá diante dos poderosos, levou o evangelho, levou a palavra, se cumpriu o que Deus tinha mandado para mim. O que acontece com Paulo? Paulo teve uma morte, né, um pouco terrível, um pouco triste, parecida, muito parecida, se não se quer dizer igual, dos apóstolos qual ele perseguia, né? Uma morte que, para quem ficava vivo, era revoltante ver, né? Então Paulo cumpriu, mas ele morreu desta maneira. Mas por quê? O que eu entendo com isso? Que a gente às vezes resiste ao Senhor. Quando Deus escolhe, Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê, né? Tanto é que Paulo, Deus sabendo de todas as coisas, voltando lá no espinho da carne, Paulo podia se vangloriar como ele se vangloriava lá atrás, quando ele era, né, doutor lá da lei dos fariseus. Mas ele não podia. Por que ele não podia? Porque Deus não deixou, Deus não permitiu isso acontecer. Porque se Deus escolheu, Deus faz, Deus sabe todas as coisas, então ele vai fazer completo. O que Deus fez? Que Paulo até pediu para Deus tirar o espinho na carne. Que ele dizia o quê? Em algumas Bíblias diz anjo de Satanás, outras diz mensageiro, a saber, mensageiro de Satanás, que estava o quê? A esbofeteá-lo. Agora imagina a expressão esbofetear, aqui ó, é geralmente a pessoa dizendo assim, ó, acorda, sabe de onde tu veio? Ó, acorda, isso tudo acontece não é por tua causa não, a glória não é tua não, desperta. Não deixava Paulo tomar glória para ele, tanto é que ele disse isso, né? Que o poder de Cristo nele se aperfeiçoava na fraqueza. Então ele tinha prazer, era nas fraquezas. Ele tinha prazer quando ele era perseguido. Ele tinha prazer quando ele era humilhado. Ele tinha prazer, porque era onde ele lembrava que Cristo, Deus, era o Todo-Poderoso. E tudo aquilo era Cristo que fazia, os milagres, né, as revelações,
era Cristo, não era ele, né? Ele é apenas um vaso. Então ele reconhecia a soberania de Deus. E quando ele se humilhava, eu creio que ali vinha o amor que ele tinha pelos irmãos, porque ele dizia na história de Paulo lá em 2 Coríntios, se você ler lá o capítulo todinho, né, 2 Coríntios capítulo 12, ele dizia que ele amava os irmãos, embora os irmãos o amassem menos, mas ele amava, né? Então aquele espinho na carne fazia ele reconhecer todo dia, porque a Bíblia diz que era contínuo, que ele orou 3 vezes e Deus diz o que? A minha graça te basta. O que é graça? Não é misericórdia? Não é a misericórdia de Deus na nossa vida? A graça? E o que é misericórdia? É para nós não sermos consumidos, para nós não sermos mortos, não ser destruídos. Por quê? Porque nós somos pecadores. A gente pega constantemente, e às vezes a gente peca sem saber. A gente desagrada a Deus na nossa ignorância, não é? Então com Paulo não era diferente. E aquele espinho fazia ele lembrar. A Bíblia não especifica o que era, se era uma enfermidade. Eu creio que não era enfermidade. Mas a Bíblia não explica se era uma enfermidade, se era uma dor, o que é. Mas eu creio que não era enfermidade, né? Pelo que eu li, pelo que eu ouvi ali na palavra, eu creio que não era enfermidade, mas era algo que o fazia a sua alma entrar em contrito, em aflição perante o Senhor, a ponto dele pedir para o Senhor que esse espinho fosse retirado, mas Deus disse não. Deus disse não. A minha graça te basta. Ou seja, a misericórdia de Deus era com ele, embora ele não merecesse. Olha, porque a graça é isso. É o poder de Deus, o amor de Deus, mesmo que a gente não mereça. Imerecedor. Ou seja, a gente não merece. E Deus estava deixando bem claro isso para Paulo, né? Tanto é que a gente sabe que ele entendia de lei, que ele vai dizer também nas suas cartas o que? Combati um bom combate. Ele foi chamado para combater, para guerrear. E guardei a fé. Ou seja, ele perseverou no Senhor. Deus deu graça a ele, Deus ajudou a ele, né? E esse espinho fazia ele lembrar todo dia de onde ele tinha vindo, quem ele era, e que Cristo era maior na vida dele. Então hoje em dia, quando Deus falar conosco, vamos obedecer. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque às vezes Deus fala, a gente tem dúvida, a gente resiste, né? Mas sabe o que estava no coração do Paulo? Só o Senhor sabe, de tantas as vezes que ele resistiu. Porque a Bíblia diz, duro é para ti resistir o aguilhão. Ou seja, ele estava querendo resistir, ele estava resistindo, mas ele não podia mais fugir. Porque Deus estava ali, Deus ia continuar chamando ele, até se cumprir. Porque se Deus diz assim, vaso é para mim escolhido, Deus escolheu. Porque a Bíblia coloca bem diferente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos. Então a gente tem que obedecer a Cristo. Se Ele fala conosco através da palavra, através de sinais, né? Através o universo, ele transmite sinais para nós de Deus. A palavra, dia a dia, através de uma palavra de uma criança, de uma duas vezes, o Senhor ele fala, mas nós não atentamos, nós não percebemos e a gente fica na nossa negligência, na nossa ignorância. Então, essa palavra veio para me despertar para isso, para não resistir às ordenanças de Deus, não resistir à missão, o talento que Deus confiou em tua e nas minhas mãos. Que venhamos ser rápidos em obedecer, que venhamos ser rápidos em fazer se cumprir o que o Senhor quer para nós, né? Fazer como Paulo disse aqui, ó, o que queres que eu faça, Senhor. Uma vez eu perguntei para Deus, Deus falando no meu coração, eu disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? E é isso que nós temos que fazer, é perguntar. Deus falou, então vamos perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça?
Deus vai mostrar o que Ele quer que nós façamos. E nós venhamos fazer, né? Mesmo que seja na dor, tenhamos que fazer. Mesmo que sabemos que lá dentro de nós ainda tem aquela vozinha, vamos dizer, até maligna, né? Querendo puxar para o mundo, puxar para a nossa natureza atômica, a nossa natureza pecaminosa, né? Os nossos desejos carnais. Mas bora lutar contra isso, porque Paulo lutou. Paulo tentou resistir, mas duro para ele resistir. Duro é para ti resistir. Duro é para mim resistir. Quando Deus chama, quando Deus determina, bora obedecer, porque duro é para nós resistir, né? Então eu venho trazer essa palavra do Senhor, que mesmo Paulo tendo toda essa, como diz aqui a palavra, essa recalcitrar, ou seja, essa resistência ao chamado do Senhor, a ordem, ao que o Senhor tinha preparado para ele não tinha para onde fugir, ele tinha que fazer, que nem Jonas, né? Jonas não tinha para onde fugir não, Jonas tinha que fazer, até que Deus estava insistindo com ele. Porque, olha só, você já parou para pensar? Se Deus insiste, diz que dura para nós resistir, e a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai e diz não para o Senhor, aí às vezes a gente faz de mau gosto, ou às vezes nem faz, resiste, aí Deus dá uma sentença para nós, Deus dá um tempo de escolha para nós. E aí, qual o caminho que a gente vai escolher? O que a gente vai querer? Porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela tem que prevalecer. Aí às vezes, muitas vezes acontece, daí se cumpre aquele período todinho, a gente é tão usado, por isso que a gente vê muitos profetas do Senhor, homem, vaso do Senhor, desviado, afastado, não gosto nem dessa palavra desviado, mas vamos dizer assim, afastado, ou até mesmo num caminho que talvez não tenha mais volta, só o Senhor o sabe. Por quê? Porque às vezes se cumpriu aquele período que Deus tinha chamado ele, mas ele não fez por amor, ele não obedeceu a Deus, querendo Deus, ele ainda deixou aquele espinho, aquele pecado dentro dele, e depois quando se cumpriu tudo, preferiu aquilo. Aí volta pro vômito, volta ali pro pecado. Aí ele fez maravilhas no nome do Senhor, mas depois voltou de novo à prática e não consegue voltar, e muitas vezes morre na sua ignorância. E uma pessoa que morre na ignorância, morre no pecado, o que acontece? Né? O que acontece? Aí às vezes a gente se pergunta, mas Deus era um homem tão usado, se afastou e morreu longe de ti, e agora? Por quê? Porque se cumpriu o que Deus tinha falado para ele fazer na terra, que estava determinado. Mas ele só cumpriu, ele não quis servir a Cristo, ele não quis Cristo verdadeiramente. Então, ele experimentou do Senhor, ele experimentou do mel do Senhor, da palavra do Senhor, mas mesmo assim, ele preferiu os seus desejos carnais, né? Aí Deus faz o quê? Deus não vai obrigar. Deus diz o que? Ele bate a porta. Ele te escolhe para fazer algo, a missão. Mas mesmo assim você ainda tem que escolher servir a Ele, permanecer nele. Como Paulo diz, combati um bom combate, guardei a fé. Mesmo com todas as suas fraquezas. Já pensou? Mesmo com todas as suas adversidades. Gritando dentro dele, que dava de entender que Paulo, parece que ele tinha que se controlar por dentro. É algo que ele tinha que controlar o mal dentro dele. E tu pensas que a gente não tem esse mal dentro de nós? Porque a Bíblia diz, a partir do momento que nós nascemos neste mundo, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Às vezes é a nossa ignorância, estupidez, né? A gente maltrata quem está do nosso lado, maltrata quem nos ama e quem nós dizemos amar. Tudo isso a gente tem que lutar contra. Tem que lutar, ou seja, errou, pede perdão e deixa, pede força do Senhor, que Deus vai dar, que nem Paulo pediu, e Deus diz o quê? A minha graça te basta. Ou seja, Paulo, ele tinha que se alegrar, ele tinha que se vangloriar, mas ele se vangloriava era na fraqueza. Quando ele era humilhado, ele dizia, eu tenho prazer de ser humilhado, porque é por amor a Cristo. Então que essa palavra fique no seu coração, você receba,
Você leia lá, não fique só nas minhas palavras, você leia lá em Atos, capítulo 9, todinho, a história de Paulo. Você leia lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12 também. Medite lá, capítulo todinho também. E venha fazer o que Deus te ordenou fazer, que está nas tuas mãos, que eu aprendi. Eu venho escutando bastante. Não deixe de fazer o que Deus te ordenou, porque é para você. É para você, está nas tuas mãos, você tem que fazer. E mesmo você fazendo, cumprindo o mandado do Senhor, não largue Deus. Sirva a Ele com amor, com verdade, com sinceridade. Pratique, mesmo caindo, a gente é imperfeito, mas mesmo caindo, vamos nos arrepender, mesmo pecando, vamos nos arrepender verdadeiramente, afastar, deixar e continuar a caminhada com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus caminhos, que Deus faça cumprir a palavra dele na sua vida e você venha se agarrar e segurar, né, na palavra de Cristo, nos mandamentos de Cristo e em Cristo. Por amor. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.